Se você sente que algo maior te trouxe até aqui neste exato momento, não feche esta mensagem. O Espírito Santo me acordou de madrugada com uma revelação tão urgente sobre você que ainda estou tremendo enquanto escrevo estas palavras. Há 3 príncipes celestiais se movendo agora mesmo do trono de Deus na direção da sua vida, e o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a última oportunidade que o céu está te dando antes de algo irreversível acontecer. Você tem sentido um peso no peito, uma inquietação que não consegue explicar, como se o tempo estivesse se esgotando e você estivesse perdendo algo precioso sem saber exatamente o que. Esse incômodo não é ansiedade comum, meu irmão, minha irmã. É o Espírito de Deus batendo na porta do seu coração com urgência divina, porque chegou o seu tempo Kairos, aquele momento específico que Deus marcou na eternidade para intervir sobrenaturalmente na sua história. Pare tudo agora. Eu preciso que você ouça isto com o Espírito e não apenas com os ouvidos. Porque o que está prestes a acontecer vai dividir sua vida em antes e depois desta palavra. Deus me mostrou algo sobre você que vai te chocar, porque é impossível eu saber disso naturalmente. Mas no mundo espiritual, não existem segredos escondidos dos olhos do Altíssimo. E Ele me revelou que você está enfrentando batalhas invisíveis que estão te destruindo por dentro. Ataques estratégicos do inimigo que tem sabotado áreas específicas da sua vida de uma forma que parece não ter solução humana possível. Seu coração disparou agora, porque você reconheceu que estou falando exatamente da sua realidade, não foi? E não foi coincidência. Nada que te trouxe até aqui foi acidental. E se o Espírito Santo te trouxe até esta palavra, é porque Ele quer que você faça parte desta corrente de fé que está alcançando milhares de vidas. Inscreva-se neste canal agora e ative o sino, porque todos os dias Deus tem mensagens específicas para fortalecer sua fé e derrubar as muralhas que te cercam. Deixe seu like neste exato momento para que esta palavra chegue a mais pessoas que estão desesperadas como você estava antes de começar a ler. Comente Amém se você crê que Deus está falando com você agora e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está no limite, porque talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para salvar uma vida hoje. Não ignore este chamado, não seja apenas mais um espectador passivo, seja um cooperador do Espírito Santo na expansão do reino. O Senhor está dizendo neste instante: eu vi cada lágrima que você derramou em segredo, eu ouvi cada oração que você sussurrou na madrugada achando que eu não estava ouvindo. E hoje eu envio meus guerreiros celestiais mais poderosos para reverter tudo que o inimigo roubou de você. Miguel, Gabriel e Rafael. Estes 3 nomes carregam autoridade que faz o inferno inteiro tremer. E neste momento, eles estão sendo despachados do trono do Altíssimo com uma missão específica sobre sua vida. Não é folclore, não é misticismo, não é teologia inventada para emocionar plateias. É revelação bíblica pura que está em Daniel, em Lucas, em Apocalipse, e que a igreja moderna esqueceu de ensinar porque se acomodou numa fé morna e sem poder. Mas você não está aqui por acaso. Você foi atraído pelo Espírito Santo porque há um chamado sobre você que ainda não foi cumprido. Há bênçãos sobre sua cabeça que ainda não foram liberadas. Há vitórias guardadas com seu nome que o inimigo tem bloqueado através de guerras espirituais nos lugares celestiais. E hoje, agora, neste instante que seus olhos percorrem estas palavras, Deus está abrindo os céus sobre você como abriu sobre Jesus no Jordão. E você vai experimentar uma invasão sobrenatural que vai virar do avesso cada área de derrota na sua vida. Sabe por que tenho autoridade para falar isso com tanta certeza?
porque o Espírito Santo não me deixa dormir quando há uma alma precisando ouvir uma palavra que pode mudar destinos eternos. Ele me acordou às 3 da manhã com seu rosto na minha mente, com sua história no meu espírito, e me ordenou: escreve para aquele que está à beira do desespero. Escreve para aquela que já não aguenta mais. Escreve, porque hoje é o dia da visitação deles. E se eles perderem este momento, podem nunca mais ter outra chance assim. Você sente um arrepio percorrendo seu corpo agora? É a confirmação do Espírito Santo de que cada palavra que estou escrevendo é uma seta certeira vindo direto do coração do Pai para o seu coração de filho. O Espírito de Deus me revelou algo profundo sobre você que chegou até aqui. E o que vou falar agora vai chocar você porque é impossível eu saber disso naturalmente. Mas no mundo espiritual não existem segredos escondidos dos olhos de Deus. E Ele me mostrou que você tem enfrentado batalhas em 3 áreas principais da sua vida. Sua saúde física ou emocional está sendo atacada e você tem sentido seu corpo fraco ou sua mente cansada. Suas finanças estão num ciclo de escassez que parece não ter fim. Não importa quanto você trabalhe ou se esforce, e suas vitórias estão sendo bloqueadas por forças invisíveis que fazem com que tudo que você tenta prosperar simplesmente não aconteça, ou seja, sabotado no último momento. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, não é verdade? E não é coincidência que justamente Miguel seja o arcanjo que traz cura e proteção, Gabriel seja o mensageiro que anuncia bênçãos e provisões divinas, e Rafael seja conhecido como o que traz restauração e vitória nas batalhas espirituais, porque Deus é um Deus de ordem e propósito. E Ele estrategicamente designou estes 3 príncipes celestiais para operar em conjunto quando um filho seu precisa de um milagre tríplice, uma intervenção completa que atinja corpo, alma e espírito simultaneamente. Em Lucas capítulo 1, versículo 19, lemos Gabriel se apresentando diante de Zacarias, dizendo: Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas boas novas. E agora mesmo Gabriel está diante do trono, intercedendo por você, para que as boas novas que você tanto espera sejam liberadas dos céus para a sua vida terrena. Mas espere, há algo que você precisa entender antes de continuarmos, porque muitos cristãos estão orando, jejuando, clamando, e não veem respostas simplesmente porque não compreenderam o protocolo celestial que ativa a movimentação dos anjos em nosso favor. E não estou falando de fórmulas mágicas ou rituais vazios, mas sim do princípio bíblico revelado em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, onde está escrito: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você compreende a magnitude desta verdade? Os anjos, incluindo os arcanjos, foram designados por Deus para servir a seu favor, para ministrar bênçãos sobre sua vida. Mas há uma chave espiritual que muitos desconhecem, e por isso vivem abaixo do que Deus estabeleceu como padrão para os seus filhos. E essa chave é a fé misturada com declaração profética, porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está revelado que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E quando você declara com sua boca aquilo que Deus já declarou sobre você no mundo espiritual, você está literalmente ativando as hostes celestiais para se moverem em teu favor. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando esta verdade que pode transformar completamente sua realidade a partir de hoje, porque não é mais sobre você tentar conquistar as coisas por força humana ou por poder limitado, mas como está em Zacarias 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Talvez você esteja se sentindo exatamente como eu me senti há alguns anos atrás, quando Deus me confrontou no meio de uma crise financeira devastadora que quase destruiu minha família. E eu estava no limite, quebrado por fora e por dentro, com contas acumuladas, doenças surgindo no meu corpo por causa do estresse e vitórias que pareciam ser para todo mundo, menos para mim. Até que numa madrugada em profunda oração, Deus abriu meus olhos espirituais de uma forma que nunca havia acontecido antes. E eu vi claramente 3 figuras angelicais de uma luz indescritível posicionadas ao meu redor, uma à minha frente, uma à minha direita e uma à minha esquerda, formando uma cobertura triangular de proteção e poder. E, instantaneamente, entendi no espírito que eram Miguel, Gabriel e Rafael, executando uma ordem divina para reverter tudo que o inimigo havia roubado de mim nas 3 áreas que mencionei. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você que está lendo agora, porque o Senhor quer que você saiba que Ele não está distante nem alheio à sua dor, à sua necessidade, ao seu clamor silencioso que você nem consegue formular em palavras, mas que chega ao trono, como gemidos inexprimíveis, através do Espírito Santo que intercede por você segundo a vontade perfeita do Pai. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o príncipe guerreiro que está na linha de frente batalhando contra as forças demoníacas que têm atacado sua saúde e sua paz. E em Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E você é filho do povo de Deus. Você é parte da nação santa, sacerdócio real, como está em 1 Pedro 2,9. Então Miguel tem autoridade e ordem divina para se levantar a seu favor neste exato momento. Pare tudo agora, inspire fundo e deixe esta verdade descer do seu intelecto para o seu espírito. Porque quando ela alcança o espírito, tudo começa a mudar de forma sobrenatural. E você vai perceber que aquela doença que os médicos não conseguem curar, aquela ansiedade que te paralisa, aquela depressão que rouba suas forças, aquela enfermidade crônica que te acompanha há anos, tudo isso está sob o poder de cura que Miguel carrega em suas mãos, conforme a ordem do grande médico Jesus Cristo, que disse em Marcos 16, versículo 18, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Acalme seu coração, respire devagar e sinta a presença deste arcanjo poderoso se posicionando entre você e toda enfermidade que o inimigo tentou plantar em você. Porque o Espírito Santo me mostrou agora que há alguém lendo isto que tem lutado contra uma doença específica e Deus está decretando cura completa sobre você hoje, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje, enquanto você ainda está absorvendo estas palavras ungidas pelo poder do Altíssimo. Gabriel, o mensageiro celestial que anunciou a Maria que ela carregaria o Salvador do mundo, está sendo enviado para anunciar sobre você decretos de prosperidade financeira que estão escritos nos livros celestiais, mas que precisam ser liberados aqui na terra através da sua fé ativada, porque em Filipenses 4,19 está a promessa: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando Gabriel anuncia algo da parte de Deus, nada no inferno pode impedir que aquilo se manifeste na dimensão natural. Você pode tentar ignorar, mas Deus não vai desistir de você. Ele não vai te abandonar na escassez, quando prometeu em Malaquias 3,10, que se você trouxer os dízimos à casa do tesouro, Ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida sobre sua vida. E isso não é teologia da prosperidade barata que prega materialismo. Isso é a pura palavra de Deus, que declara que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, conforme Salmo 35, 27.
O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou revelar um princípio espiritual que poucos pregadores ensinam, mas que está claramente nas Escrituras. Quando Gabriel anuncia uma bênção financeira sobre alguém, ele também traz estratégias divinas de como administrar essa prosperidade, porque Deus não quer apenas te enriquecer materialmente, mas te ensinar a ser mordomo fiel das riquezas que Ele confia em tuas mãos. E isso significa que, além do milagre financeiro que está prestes a acontecer na sua vida, você também receberá sabedoria sobrenatural para investir corretamente, para economizar com inteligência, para semear generosamente e para construir um legado que glorifique o nome do Senhor. Deixe-me explicar algo crucial que muitos cristãos nunca compreenderam sobre a natureza da prosperidade bíblica, porque existe uma diferença gigantesca entre buscar riquezas por ganância e aceitar prosperidade como ferramenta para expandir o reino de Deus na terra. E quando você entende essa diferença, sua motivação muda completamente e você deixa de pedir bênçãos apenas para consumir em seus próprios deleites, conforme Tiago 4:3 nos alerta, e passa a pedir com um propósito eterno de ser canal de bênção para outros, de financiar missões, de sustentar órfãos e viúvas, de construir obras que glorifiquem o nome do Senhor. Em Deuteronômio 8:18, Deus revela algo extraordinário. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, mostrando que a prosperidade não é apenas sobre suprir suas necessidades, mas sobre confirmar a aliança que Deus fez com você. E essa aliança foi selada no sangue de Jesus Cristo, que te fez filho e herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão, conforme Gálatas 3:29. Quando Gabriel anuncia prosperidade sobre sua vida, ele não está simplesmente dizendo que dinheiro vai cair do céu. Ele está anunciando que Deus vai te capacitar para criar riquezas através de ideias inovadoras, de oportunidades de negócios, de promoções no trabalho, de portas que vão se abrir em lugares onde você nem sequer bateu. Porque o Deus que prometeu em Isaías 43:19 fazer coisas novas na sua vida é o mesmo Deus que disse em Jeremias 29:11: Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, é mencionado no livro de Tobias, que, embora seja apócrifo para algumas denominações, carrega verdades espirituais profundas sobre a atuação deste arcanjo na restauração e vitória dos que confiam no Senhor. E mesmo que você não aceite Tobias como livro canônico, o princípio da vitória através da intervenção angelical está estabelecido em toda a Escritura, desde Êxodo 23:20, onde Deus diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho. Até Salmo 91:11, que declara: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Este é seu momento Kairos, o tempo de Deus que não depende de cronologia humana, mas de preparação espiritual. E você foi preparado através de cada lágrima que derramou, cada noite insone que passou clamando, cada dia que acordou sem forças, mas ainda assim escolheu confiar, porque Deus estava forjando em você o caráter necessário para carregar as vitórias que Ele está prestes a liberar através de Rafael sobre cada área da sua vida onde você tem experimentado derrotas. Apenas pare, sinta e permita que o Espírito Santo te mostre agora aquela batalha específica que você tem lutado, onde cada tentativa sua parece resultar em fracasso. E eu quero que você entenda que não é falta de capacidade sua, nem falta de bênção de Deus,
mas sim uma guerra espiritual que estava acontecendo nos lugares celestiais, conforme Daniel 10:13 revela. E agora, a vitória está sendo decretada, porque os 3 arcanjos juntos formam uma força tríplice, que nenhum demônio consegue resistir quando ativada através da oração e da fé do crente. Existe uma dimensão de vitória que poucos cristãos experimentam, porque não compreendem que somos chamados não apenas para sobreviver às batalhas, mas para reinar em vida através de Cristo Jesus, conforme Romanos 5:17, que declara: os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E reinar significa exercer domínio, ter autoridade, vencer sistematicamente e não esporadicamente, viver de vitória em vitória e de glória em glória, conforme 2 Coríntios 3:18 nos revela. Rafael não traz apenas uma vitória isolada, mas estabelece sobre você um padrão de vitória constante, onde você começa a perceber que aquilo que antes te derrotava, agora nem sequer te abala mais. Aqueles gigantes que pareciam invencíveis, agora caem como Golias caiu diante de Davi, que declarou em 1 Samuel 17:47. O Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A vitória que está sendo liberada sobre você agora não depende dos seus recursos humanos nem das suas habilidades naturais. Ela é uma vitória conquistada na cruz do Calvário, onde Jesus triunfou sobre principados e potestades, conforme Colossenses 2:15. E quando você se apropria dessa vitória através da fé, você está simplesmente reivindicando aquilo que já é legalmente seu, por direito de herança espiritual. Porque se você é de Cristo, então é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa, conforme Gálatas 3:29. Quantas vezes você já desistiu de um projeto, de um sonho, de um relacionamento, simplesmente porque as circunstâncias pareciam impossíveis e você não conseguia enxergar solução? Mas o que você precisa entender agora é que Deus se especializa exatamente em situações impossíveis. Porque quando tudo parece perdido, é justamente o momento onde Ele pode manifestar sua glória com maior intensidade, exatamente como fez com o povo de Israel no Mar Vermelho, onde não havia saída possível, mas Deus abriu um caminho onde não existia caminho. Ou como fez com Daniel, na cova dos leões, onde a morte parecia certa, mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, e você pode sentir fisicamente no seu corpo, talvez um calor no peito, ou um arrepio percorrendo sua espinha, ou até lágrimas começando a brotar sem você controlar. E isso não é emocionalismo barato. Isso é o toque do Espírito Santo confirmando verdades eternas no seu espírito humano. Porque quando o divino encontra o humano, acontece o que chamamos de unção, que é literalmente Deus, derramando o seu poder sobre você para capacitar, curar, libertar e transformar. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? E na quietude do seu coração, você vai ouvir uma voz suave, mas firme dizendo: eu estou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Exatamente como está em Isaías 41:10. E essa promessa não é apenas para Isaías ou para os antigos. Essa promessa é para você. Hoje, aqui e agora, neste instante onde sua fé está sendo despertada para um novo nível de intimidade com o Deus que move céus e terra para responder o clamor dos seus filhos. O que vou falar agora é a chave para tudo que estamos construindo juntos nesta palavra profética. Você precisa entender que os anjos não agem por iniciativa própria, mas por ordem direta de Deus. Então, quando você ora, quando você declara a palavra, quando você adora, quando você jejua,
Você está literalmente movendo o coração de Deus a emitir ordens celestiais que mobilizam exércitos angelicais para atuar em seu favor. E é por isso que Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Há algo que Deus quer que você saiba, e isso vai mudar completamente a forma como você tem orado e crido até hoje. Porque muitos cristãos oram pedindo coisas a Deus, como se Ele fosse um gênio da lâmpada que existe apenas para realizar desejos pessoais. Mas a verdadeira oração que move os céus é aquela que está alinhada com a vontade revelada de Deus na sua palavra. E quando você ora segundo a palavra, você tem a garantia de 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, ele responde, porque ele não é homem para mentir, conforme Números 23:19. Então agora eu quero que você entenda que pedir cura não é opcional nem capricho. É vontade revelada de Deus, porque está em 3 João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Pedir prosperidade não é ganância, é alinhamento com a promessa de Deuteronômio 8:18. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. E pedir vitória não é arrogância, é fé na declaração de Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não será mais o mesmo. Depois desta revelação, porque seu paradigma de oração está sendo completamente recalibrado pelo Espírito Santo neste momento, e quando você terminar de ler este texto e for orar, suas orações vão carregar uma autoridade espiritual que você nunca experimentou antes, porque você entendeu o protocolo celestial de como ativar a movimentação dos anjos através da fé na palavra de Deus. Nunca contei isto antes, mas preciso compartilhar, porque sei que vai impactar você profundamente. Havia uma irmã na congregação onde congrego que estava desenganada pelos médicos com um câncer terminal que havia se espalhado para múltiplos órgãos, e os médicos deram no máximo 3 meses de vida para ela, mas esta mulher de Deus recusou aceitar aquele decreto de morte e começou a orar especificamente pedindo a Deus que enviasse Miguel para guerrear contra aquela enfermidade, Gabriel para anunciar cura sobre seu corpo e Rafael para restaurar cada célula destruída pelo câncer. Ela orava de madrugada, ela jejuava, ela declarava em voz alta. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E após 2 meses de oração intensa, ela fez novos exames e os médicos ficaram perplexos porque não encontraram mais nenhum traço de câncer no corpo dela. Absolutamente nada, como se nunca tivesse existido doença nenhuma. E quando perguntaram a ela o que havia acontecido, ela testemunhou com lágrimas descendo pelo rosto que numa das madrugadas em Minsitus, em oração, ela teve uma visão clara de 3 anjos ao redor da sua cama. Um tocando sua cabeça, outro tocando seu abdômen e outro posicionado aos seus pés. E uma luz intensa emanava deles, entrando em seu corpo, trazendo calor, restauração e vida, onde havia apenas destruição e morte. Este testemunho não é ficção inventada para te emocionar. É um fato real que aconteceu com uma pessoa real que hoje está viva e saudável, glorificando a Deus e testemunhando o poder dos céus, operando através da intervenção angelical conforme a fé e a oração persistente de quem crê verdadeiramente na palavra do Senhor. Seu coração está acelerado porque você reconhece que precisa desta mesma intervenção divina na sua vida, não é verdade? E você pode estar pensando, mas por que com ela aconteceu e comigo não?
e eu vou te revelar o segredo. Não é porque Deus ama ela mais do que você. Não é porque a fé dela é superior à sua, mas é porque ela entendeu um princípio que está em Marcos 11:24, onde Jesus diz: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E o tempo verbal aqui é crucial. Jesus não disse, crede que receberão no futuro. Ele disse, crede que recebestes. Ou seja, a fé verdadeira é aquela que crê que já recebeu antes mesmo de ver manifestado no natural. Porque Hebreus 11:1 define que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso vai explodir sua mente agora, porque você vai entender algo que a maioria dos cristãos nunca compreendeu. Quando você ora pedindo algo a Deus segundo a sua vontade revelada na palavra, naquele exato momento no mundo espiritual, a resposta é liberada. Os anjos são despachados, as portas dos céus são abertas. Mas a manifestação no mundo natural depende da sua postura de fé, de continuar crendo mesmo quando ainda não vê, de continuar declarando mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, de continuar adorando mesmo quando a dor ainda está presente, porque sua fé não está nos resultados visíveis, mas no caráter imutável de Deus, que não pode mentir e que cumpre cada palavra que saiu da sua boca, conforme Isaías 55:11, que declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Agora eu vou guiar você numa oração poderosa que vai ativar estes 3 arcanjos sobre sua vida de forma tão intensa que você vai sentir fisicamente a presença deles ao seu redor. Quando terminarmos de orar juntos, mas antes de orarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Afaste-se de qualquer distração. Coloque sua mão no peito, sentindo as batidas do seu coração. Feche os olhos, se estiver em um lugar apropriado. E prepare seu espírito para se conectar com o Deus que habita em luz inacessível, mas que se fez próximo através de Jesus Cristo, que rasgou o véu e nos deu ousadia de entrar no Santo dos Santos pela fé no seu sangue derramado. Ore assim comigo, agora, em voz alta, se possível, porque há poder na confissão verbal da sua fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, eu venho à tua presença agora, através do precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo intercedendo por mim à tua direita. Senhor, eu reconheço que tenho enfrentado batalhas que são grandes demais para minhas forças naturais, e eu preciso da tua intervenção sobrenatural na minha vida. Eu clamo agora pela ativação dos teus arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael sobre cada área da minha vida que está sendo atacada pelo inimigo. Envia Miguel para guerrear contra toda enfermidade no meu corpo, contra toda ansiedade na minha mente, contra toda opressão no meu espírito. Porque está escrito em Tiago 4:7 que se eu resistir ao diabo, ele fugirá de mim. E eu resisto agora, em nome de Jesus, a toda obra das trevas. Envia Gabriel para anunciar sobre minha vida decretos de prosperidade financeira, de abertura de portas, de oportunidades divinas, de bênçãos sem medida, porque tu prometeste em Malaquias 3:10 que abririas as janelas dos céus sobre aqueles que te são fiéis. Envia Rafael para trazer restauração onde há destruição, vitória onde há derrota, cura onde há feridas e vida abundante onde o inimigo tentou plantar morte. Senhor, eu creio que neste exato momento, enquanto oro, os céus estão se movimentando em meu favor, os anjos estão sendo despachados com ordens celestiais e tudo que estava travado está sendo destravado pelo poder do teu Espírito Santo. Eu declaro que sou mais que vencedor através de Cristo Jesus. Eu declaro que a tua mão me guia e tua destra me sustenta. Eu declaro
que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Obrigado, Senhor, porque sei que já fui atendido, obrigado porque creio que já recebi e aguardo em fé a manifestação visível daquilo que já foi decretado no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Diga comigo. Amém. E agora respire fundo, porque algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Você pode não ver com os olhos naturais, mas seu espírito está testemunhando que os céus acabaram de responder sua oração e os movimentos angelicais já começaram a operar em seu favor. Porque em Salmo 34:7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E você acabou de demonstrar temor a Deus através desta oração de fé. Então, a cobertura angelical foi ativada sobre você de forma tríplice, uma proteção poderosa que nenhuma força demoníaca conseguirá penetrar, porque está selada pelo sangue do Cordeiro e ratificada pela palavra viva e eficaz do Deus que não pode mentir. Permita-me compartilhar algo que vai revolucionar completamente sua compreensão sobre como o mundo espiritual opera em relação às suas necessidades físicas e emocionais, porque há uma conexão profunda entre o que acontece nos céus e o que se manifesta na terra. E quando você compreende essa conexão, você passa a viver numa dimensão de fé que transcende as limitações humanas e te coloca em sincronismo perfeito com os propósitos eternos de Deus. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esta não é apenas uma frase bonita para decorar, é um princípio espiritual, revelando que existe um padrão celestial que precisa ser duplicado aqui na dimensão terrena. E os anjos são os agentes executores dessa duplicação, porque eles transitam entre os dois mundos, levando ordens do trono e trazendo respostas para os que clamam. Você já parou para pensar por que Jesus disse em Mateus 18:18: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus? Porque ele estava revelando que nós, como filhos de Deus, temos autoridade delegada para decretar na terra aquilo que Deus já estabeleceu nos céus, e quando usamos essa autoridade com sabedoria e alinhamento com a palavra, os anjos são liberados para executar o que declaramos, porque reconhecem a autoridade do nome de Jesus sendo invocada através de um filho legítimo do reino. Há pessoas que passam a vida inteira orando sem ver resultados, simplesmente porque não entenderam que existe uma guerra espiritual acontecendo nas regiões celestiais, que precisa ser confrontada através de oração estratégica e declarações proféticas. E não estou falando de gritar alto, nem de fazer barulho religioso sem propósito, mas estou falando de orar com entendimento, como Paulo recomenda em 1 Coríntios 14:15, onde ele diz: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O entendimento que falta para muitos é que quando você ora pedindo cura, provisão ou vitória, automaticamente você está declarando guerra contra principados demoníacos que se especializaram em roubar saúde, bloquear finanças e sabotar sucessos. E esses seres espirituais malignos não vão simplesmente entregar o território sem lutar. Eles vão resistir com todas as forças, porque sabem que se você alcançar a plenitude do que Deus planejou para você, você se tornará uma ameaça tremenda para os propósitos das trevas nesta terra. É exatamente por isso que Miguel é descrito em Judas, versículo 9, como aquele que contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, mostrando que existe disputa espiritual acontecendo constantemente sobre a vida dos servos de Deus. Mas, quando Miguel entra na batalha, o resultado está garantido, porque ele carrega a autoridade direta do Altíssimo.
E nenhum demônio pode resistir quando um arcanjo se levanta com ordem divina para executar libertação. Mas não ignore este chamado, porque o Espírito Santo quer levar você ainda mais fundo nesta revelação transformadora. E o que vou compartilhar agora tem o poder de mudar não apenas as próximas semanas ou meses da sua vida, mas de redirecionar completamente o destino eterno que Deus planejou para você desde antes da fundação do mundo. Em Efésios 2:10 está revelado que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E isso significa que existe um plano divino específico para a sua vida que é infinitamente maior do que você tem experimentado até hoje. E a razão pela qual você não tem caminhado nesse plano não é porque Deus mudou de ideia sobre você, mas porque forças espirituais malignas têm trabalhado incansavelmente para bloquear seu acesso às bênçãos, ao propósito e ao destino glorioso que o Pai Celestial preparou para você. Daniel 10:13 nos revela algo aterrorizante sobre a realidade da guerra espiritual quando diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mostrando que mesmo um anjo poderoso enviado por Deus encontrou resistência demoníaca. Mas veja o que aconteceu depois. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E quando Miguel chegou à batalha, foi vencida e a resposta foi liberada para Daniel. Você está entendendo o que isto significa para você? As respostas que você tem esperado, as portas que você tem tentado abrir, as bênçãos que você tem clamado, já foram despachadas dos céus na direção da sua vida, mas tem enfrentado resistência demoníaca nos lugares celestiais. Porém, agora com Miguel guerreando a seu favor, essa resistência está sendo quebrada e você está prestes a experimentar uma aceleração sobrenatural, onde tudo que estava atrasado vai começar a se manifestar ao mesmo tempo, como se Deus estivesse compensando cada dia que o inimigo roubou de você. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi o Espírito Santo que te guiou, porque havia uma palavra específica que você precisava ouvir hoje. E essa palavra é que chegou o tempo de você parar de viver uma vida cristã medíocre, morna, sem poder, apenas sobrevivendo quando Deus te chamou para viver em abundância, conforme João 10:10, onde Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pare agora de tentar conquistar as coisas por força humana, pare de se esforçar no braço da carne, pare de achar que se você trabalhar mais horas, se você se sacrificar mais, se você sofrer mais, então Deus vai ter pena de você e te abençoar. Porque essa não é a palavra, essa é religião morta que transforma cristãos em escravos, quando Jesus já pagou o preço para nos tornar livres, conforme Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A liberdade que Jesus conquistou na cruz não é apenas liberdade do pecado e do inferno, é também liberdade da maldição da lei que está em Deuteronômio 28. É liberdade da pobreza, porque Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos, conforme 2 Coríntios 8:9. É liberdade da enfermidade, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías 53:5. E é liberdade da derrota, porque Cristo já triunfou sobre principados e potestades, conforme Colossenses 2:15. O que você está sentindo no peito agora não é ansiedade, é antecipação espiritual. É seu espírito humano sendo despertado para realidades celestiais que sempre estiveram disponíveis, mas que você não estava enxergando por causa de véus religiosos que nublavam sua visão espiritual. Mas agora, esses véus estão sendo rasgados pelo Espírito Santo da mesma forma que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo quando Jesus deu o último suspiro na cruz.
e você está tendo acesso a mistérios do reino que estavam escondidos dos sábios e entendidos, mas que foram revelados aos pequeninos, que creem com simplicidade e pureza de coração, conforme Mateus 11:25. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou digno desta intervenção angelical. Eu não sou santo o suficiente, eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente. E eu vou te responder com a própria palavra. Em Romanos 5:8 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não foi sua dignidade que moveu Deus a te amar. Foi a natureza dele que é amor, conforme 1 João 4:8. E se Deus te amou quando você era pecador, quanto mais agora que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e se tornou filho adotivo da família celestial, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, conforme Romanos 8:17. Há uma guerra acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras, porque o inimigo não quer que você termine este texto. Ele não quer que você receba esta revelação completa. Ele está tentando distrair você com pensamentos de dúvida, com interrupções externas, com cansaço mental. Mas eu profetizo sobre você agora, em nome de Jesus, que você vai resistir a essas tentativas diabólicas e vai continuar lendo até o final, porque há uma unção de persistência sendo derramada sobre você neste momento, que vai fazer com que você não desista nem no último parágrafo. E quando você chegar ao final deste texto, algo poderoso vai ser selado no seu espírito, que marcará o início de uma nova era na sua vida. Gabriel está sendo enviado agora, não apenas para trazer provisão material, mas também para anunciar sobre você chamados proféticos que estavam adormecidos, dons espirituais que estavam inativos, talentos que estavam enterrados, porque Deus não te salvou apenas para você ocupar um banco de igreja domingo de manhã e depois viver os outros 6 dias como se ele não existisse, mas Deus te salvou para você ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5:13. E 14, para você ser embaixador de Cristo, conforme 2 Coríntios 5:20. Para você fazer as obras que Jesus fez e até maiores, conforme João 14:12. Deus me mostrou algo sobre você, que é tão específico que quando eu falar, você vai saber com certeza que esta palavra veio direto do trono. Você tem um dom ou talento específico que você sempre soube que existia dentro de você, mas que nunca desenvolveu por medo, por insegurança, por falta de oportunidade ou porque vozes ao seu redor te disseram que você não era capaz. Mas Deus está dizendo agora que chegou o tempo de você tirar aquele dom do esconderijo e começar a usá-lo para a glória dele. Porque em 1 Pedro 4:10 está ordenado: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gabriel está trazendo para você oportunidades divinas que vão abrir portas que nenhum homem pode fechar, conforme Apocalipse 3:8. E essas oportunidades vão colocar você em posições de influência onde você vai poder impactar vidas para o reino, de forma que você nunca imaginou ser possível. Mas para isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo de fé, que é dizer sim para Deus, da mesma forma que Maria disse quando Gabriel apareceu para ela, anunciando que ela carregaria o Salvador. E ela respondeu em Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este é seu momento de decisão, porque você não pode continuar na mesma rotina espiritual morna, esperando resultados diferentes. Você precisa quebrar padrões religiosos que te prendem e entrar numa dimensão de intimidade com Deus, onde o sobrenatural se torna natural, onde milagres não são exceção, mas sim o padrão de vida do verdadeiro cristão que vive em comunhão diária com o Espírito Santo.
Rafael está trazendo restauração para áreas da sua vida que foram devastadas por escolhas erradas do passado, por pecados que você cometeu, por traumas que você sofreu, e a restauração que ele traz não é apenas um conserto superficial, mas é uma recriação completa, onde Deus faz tudo novo, conforme Apocalipse 21:5. Onde aquilo que o gafanhoto comeu será restituído conforme Joel 2:25. Onde o que era cinzas se torna beleza, o que era luto se torna óleo de alegria, e o que era espírito angustiado se torna vestes de louvor, conforme Isaías 61:3. Você não será mais o mesmo depois de hoje, porque uma marca do Espírito Santo está sendo colocada sobre você, agora que vai fazer com que você caminhe diferente, fale diferente, pense diferente, porque quando você tem um encontro real com o Deus vivo, você não consegue continuar sendo a mesma pessoa. Você é transformado de glória em glória à imagem de Cristo, conforme 2 Coríntios 3:18. Agora, eu quero que você se prepare para a oração mais poderosa que você já fez na sua vida, porque esta não é apenas uma oração de pedido, mas é uma oração de entrega total, de consagração completa, de rendição absoluta à vontade soberana de Deus. E quando você fizer esta oração com sinceridade de coração, você vai sentir cadeias sendo quebradas, você vai sentir pesos caindo dos seus ombros, você vai sentir uma leveza espiritual que você não sentia há muito tempo, porque o Espírito Santo vai invadir sua vida de uma forma tão intensa que você vai literalmente sentir a presença física de Deus sobre você. Coloque a mão no coração agora. Sinta as batidas aceleradas. Inspire profundamente e vamos orar juntos com toda a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus. Pai Celestial, eu me rendo a Ti completamente neste momento. Não guardo mais nada para mim. Não escondo mais nenhuma área da minha vida. Eu abro meu coração completamente diante de Ti e entrego tudo o que sou e tudo o que tenho nas Tuas mãos. Senhor, eu confesso que tenho tentado fazer as coisas na minha própria força e tenho falhado miseravelmente. Mas hoje eu escolho depender totalmente de Ti, da Tua força, do Teu poder, da Tua graça suficiente. Eu clamo agora pela manifestação visível dos Teus arcanjos na minha vida. Que Miguel traga cura completa para meu corpo e libertação total para minha mente. Que Gabriel anuncie sobre mim decretos de prosperidade abundante e abra portas que nenhum homem pode fechar. Que Rafael restaure tudo que foi destruído e me conceda vitória em cada batalha que enfrento. Senhor, eu aceito o chamado profético que Tu colocaste sobre minha vida. Eu digo sim para os Teus planos, mesmo que eu não compreenda completamente. Eu confio em Ti com todo o meu coração e não me apoio na minha própria inteligência, conforme Provérbios 3, 5 e 6. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu declaro que os céus estão abertos sobre minha vida e bênçãos sem medida estão sendo derramadas sobre mim e minha família. Eu perdoo todos que me feriram, porque sei que se eu não perdoar, meu Pai Celestial não pode me perdoar, e eu não quero nada bloqueando o fluxo da Tua graça sobre minha vida. Senhor Jesus, eu Te exalto como meu Salvador, meu Senhor, meu Rei, meu tudo, e eu Te peço que continues a obra que começaste em mim até o dia da Tua vinda gloriosa. Espírito Santo, enche-me agora com Teu poder, enche-me com Tua presença, enche-me com Tua unção e usa-me como instrumento de bênção nas mãos do Pai para impactar vidas e expandir o reino de Deus aqui na terra. Eu sei que Tu és fiel para completar aquilo que prometeste. Eu sei que Tua palavra não volta vazia. Eu sei que o que Tu decretas no céu se estabelece na terra.
Então eu descanso na certeza de que tudo o que te pedi já foi atendido no mundo espiritual, e agora aguardo em fé a manifestação no mundo natural. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu oro e declaro: amém e amém. Agora respire fundo, bem devagar, e sinta o que está acontecendo dentro de você, porque se você orou com sinceridade, o Espírito Santo acabou de fazer uma obra profunda no seu espírito que vai produzir frutos visíveis nos próximos dias e semanas. Os 3 arcanjos não são deuses nem intermediários entre você e Deus. Eles são servos obedientes que executam as ordens do Altíssimo. E quando você ora ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, automaticamente os anjos são ativados para servir a seu favor, porque você é herdeiro da salvação, conforme Hebreus 1,14. A mudança que você tanto esperou não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque quando seu espírito é renovado, tudo ao seu redor começa a mudar também. As pessoas mudam seu comportamento com você, as circunstâncias começam a se alinhar a seu favor, oportunidades surgem do nada, e você percebe a mão de Deus orquestrando cada detalhe da sua vida com precisão cirúrgica para te levar exatamente onde Ele planejou que você estivesse. Não saia desta palavra do mesmo jeito que entrou. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um texto bonito que você leu e depois esqueceu. Porque se você fizer isso, você estará desperdiçando um momento Kairos que Deus preparou especificamente para você. Um tempo de visitação divina, onde os céus estão abertos sobre sua vida e tudo é possível para quem crê. Esta palavra não chegou até você por algoritmo de internet ou por coincidência estatística. Ela chegou porque o Espírito Santo te guiou até aqui, porque Ele sabia que você precisava ouvir exatamente isto hoje. E se você honrar esta palavra, aplicando-a na sua vida, se você continuar orando, declarando e crendo mesmo quando ainda não vê resultado visível, você vai testemunhar milagres tão poderosos que você mesmo vai ficar impressionado com a magnitude do que Deus é capaz de fazer através de alguém que simplesmente crê e obedece. Os 3 arcanjos continuarão operando em sua vida não apenas hoje, mas todos os dias enquanto você mantiver sua fé ativa e sua comunhão com Deus intensa. Porque a vida cristã vitoriosa não é sobre um momento de emoção, mas sobre uma jornada constante de crescimento, transformação e conquista de territórios espirituais para o reino de Deus. Pense por um instante em tudo que você absorveu até aqui, cada revelação que penetrou seu coração, cada versículo que tocou sua alma, cada oração que você fez comigo e que ainda está ecoando nos céus, gerando movimentações angelicais em seu favor, neste exato momento. Você chegou até aqui não por força humana, mas porque o Espírito Santo sustentou sua atenção, despertou sua fé e inflamou seu espírito com a certeza de que dias melhores estão chegando, de que a temporada de escassez está terminando, de que as portas que estavam fechadas estão sendo arrombadas pela mão poderosa do Deus que não conhece impossíveis. E agora, eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo e responda no silêncio do seu coração. Você vai deixar esta palavra morrer aqui ou você vai se tornar um propagador desta chama que o Espírito acendeu em você? Porque veja bem, quando Deus te abençoa, quando Ele te revela mistérios, quando Ele te toca de forma profunda, como aconteceu agora, Ele não faz isso apenas para seu benefício pessoal. Ele faz isso para que você se torne um canal de bênção para outros que estão na mesma situação de desespero onde você estava há poucos minutos atrás. Há alguém na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu círculo de amigos que está exatamente onde você estava antes de começar a ler este texto. Sem esperança, sem forças, sem enxergar saída, questionando se Deus ainda se importa, se as orações ainda funcionam, se ainda vale a pena continuar crendo.
E Deus está olhando para você agora e dizendo: eu te restaurei para que você restaure outros. Eu te curei para que você leve cura. Eu te prosperei para que você seja instrumento de prosperidade. Eu te dei vitória para que você ensine outros a vencerem. Você tem uma responsabilidade espiritual agora que não pode ser ignorada, porque muito foi dado a você neste momento e muito será cobrado, conforme Lucas 12:48 nos adverte. A chama que foi acesa no seu espírito não pode ser escondida debaixo de um alqueire. Ela precisa ser colocada no velador para que ilumine todos os que estão em trevas. E a forma prática de você fazer isso é se tornando um membro ativo desta comunidade de fé. Alguém que não apenas consome conteúdo espiritual, mas que participa ativamente da expansão do reino, através de cada curtida que valida a mensagem, cada comentário que testemunha a obra de Deus, cada compartilhamento que pode ser o último apelo do céu na vida de alguém que está à beira do suicídio, da desistência, da apostasia. Não subestime o poder de uma ação simples como pressionar um botão de inscrição, porque quando você se inscreve em um canal que propaga a palavra de Deus, você está fazendo uma declaração espiritual de que você escolhe alimentar sua alma com verdade e não com as mentiras que o mundo oferece. Você está dizendo ao algoritmo divino que controla o universo que você quer mais do espírito e menos da carne, mais do eterno e menos do temporal. E quando você curte, comenta e compartilha, você está literalmente participando da grande comissão que Jesus nos deu em Mateus 28:19, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Porque cada vez que esta mensagem alcança mais uma pessoa através da sua ação, uma alma pode ser salva, um coração pode ser restaurado, uma vida pode ser transformada, e você terá parte nessa vitória eterna que será acreditada em sua conta celestial, onde nem traça nem ferrugem consomem. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.